4h06, Globo News Mais no ar. Muito boa tarde para você. Mesmo preso na Papudia, em Brasília, Jair Bolsonaro tenta fazer articulações para as eleições deste ano. Em meio às movimentações recentes no campo da direita, a defesa do ex-presidente pediu ao Supremo Tribunal Federal para que sejam autorizadas visitas de aliados e parlamentares do PL, entre os quais Nicolas Ferreira e Carlos Portinho. O STF já tinha autorizado a visita para o começo de fevereiro de 2 deputados, Paraíba e Rio de Janeiro, e um senador de Goiás. Vamos falar com a Júlia Zaremba, que está acompanhando tudo, porque nesta semana teve a visita considerada de mais peso, que foi a de Tarcísio de Freitas. De olho na eleição presidencial, Bolsonaro pediu apoio à candidatura do filho Flávio Bolsonaro. Boa tarde, Júlia. Exatamente, Júlia. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Essa visita do governador Tarcísio a Bolsonaro, que foi ontem, depois de a data ter sido adiada, do dia dessa visita ter sido adiado, por causa de um incômodo do Tarcísio com uma declaração do Flávio em uma entrevista. Então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou que parlamentares do PL, que aliados, o visitem na Papudinha, que é onde ele cumpre pena. E nesse pedido feito para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, eles solicitam que o visitem, então, o deputado federal Nicolas Ferreira, o senador Carlos Portinho, o senador Bruno Bonetti e o deputado federal Sanderson. Lembrando que nessa quinta-feira, o Moraes negou a visita de dois aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e o senador pelo Espírito Santo, o Magno Malta. E o que ele argumenta para ter proibido isso? Ele disse que para não ter autorizado isso. Ele cita riscos às investigações envolvendo Valdemar Costa Neto na trama golpista e incidentes disciplinares envolvendo o senador Magno Malta, que teria tentado ingressar na unidade sem autorização. E há visitas programadas para os próximos dias. O Moraes até cita nessa decisão na qual ele não autoriza a visita do Valdemar e do Magno Malta. Nesse sábado tem a visita do deputado Gilberto Gomes, há também outros parlamentares, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, também do Luiz Antônio Naban Garcia, que é secretário de Assuntos Fundiários do governo, e também do senador Wilder Pedroso de Moraes, do PL de Goiás. E como eu falava agora há pouco, o governador Tarcísio de Freitas visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa quinta-feira. Foi a primeira vez que ele o visitou lá. E na saída ele falou com jornalistas, havia uma expectativa, porque quando ele faria essa visita na última semana, e aí adiou para essa semana, havia uma expectativa de que o Bolsonaro cobrasse dele, exigisse dele um apoio mais explícito a Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, o nome escolhido pelo Bolsonaro. E aí o Flávio deu uma declaração dizendo que o Bolsonaro ia falar que estava descartada a presidência ali para o Tarcísio, que ele era uma peça importante aqui para a reeleição em São Paulo, acabou não indo. Mas depois desse encontro de ontem, Tarcísio reiterou novamente que é candidato à reeleição aqui em São Paulo e disse que vai apoiar Flávio Bolsonaro. Mas é curioso porque durante a fala dele, durante a coletiva, ele não cita o nome do Flávio Bolsonaro, mas ele, quando é questionado pelo jornalista, disse que vai apoiá-lo. Bom, já visitaram também alguns nomes que visitaram Bolsonaro nos últimos dias. Teve o Diego Dourado, que é irmão da Michele, que é cunhado do Bolsonaro, também esteve lá nessa semana. O Moraes também autorizou a visita do Bruno Scheide, do pecuarista. E houve uma entrevista também, ainda falando sobre Tarcísio, o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, é secretário de Governo e Relações Institucionais aqui em São Paulo. Ele deu uma declaração, deu uma entrevista para o UOL News e ele disse ali que o governador precisa construir sua própria identidade política, que uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, que outra coisa é submissão. E hoje, durante uma coletiva de imprensa, uma agenda, o Tarcísio foi questionado sobre isso. E o que ele disse é que a gratidão a Bolsonaro e a decisão de disputar a reeleição aqui em São Paulo não tem nada a ver com submissão a Bolsonaro. Disse que é fácil estar do lado da pessoa quando está bem, que o difícil é estender a mão quando está na pior, e disse também que o Kassab tem opiniões próprias, também negou qualquer desentendimento com Bolsonaro, desarmonia, que é a melhor possível a relação deles e que estão partindo para um alinhamento, para olhar para frente e juntar as peças. A gente vai ouvir um trecho do que disse o Tarcísio mais cedo.
Eu sempre vou ser grato a quem me estendeu a mão, a quem abriu as portas. É fácil você estar do lado quando a pessoa está bem. Difícil, e você às vezes não vê muito isso na política, é estender a mão quando a pessoa está na pior, quando a pessoa precisa da sua ajuda, quando a pessoa perdeu o poder, quando a pessoa está privada da sua liberdade. E é nesse momento que os amigos aparecem para dizer, estou contigo, conta comigo. Isso não tem absolutamente nada a ver com submissão. Absolutamente nada a ver. A decisão, por exemplo, de ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão. É uma decisão que eu estou dizendo, né, e não é nenhuma novidade, desde 23. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que o meu projeto de São Paulo era de longo prazo. Meu compromisso com São Paulo era de longo prazo. Então, nada mudou. Né? E isso também não tem nada a ver com submissão. Então, eu tenho a minha linha própria, minha linha independente, mas é uma linha também, obviamente, eu sempre vou ser grato. Sou um cara de time, de grupo e vou continuar sendo. E eu quero o melhor para o meu país. O Gilberto Kassab, presidente do PSD, ele também participou de um evento hoje aqui em São Paulo, da Câmara Americana de Comércio. Kassab, presidente do PSD, o partido que agora tem 3 pré-candidatos à presidência, os governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior. Ele falou nesse evento o seguinte, ele foi questionado por jornalistas ali sobre eleições, ele disse que seria um privilégio ser vice do Tarcísio, mas que não é obstinação ou fonte de desejo. E ele falou ali em on para os jornalistas, falou abertamente ali, que ele tem o desejo de que ele deve, na verdade, deixar o governo de São Paulo para focar as eleições, para comandar o partido. A gente até falou sobre isso no blog da Júlia do Ailib, em dezembro, a gente deu alguns detalhes sobre essa saída iminente do Gilberto Kassab do governo aqui de São Paulo. Mas a gente vai ouvir um trecho do que ele disse mais cedo. Foi ao contrário, a pessoa me perguntou se ele era submisso. Eu falei que não era submisso, que ele é uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que sabe que reconhecimento é importante, seja na vida pessoal e também na vida política, e que esses gestos dele são corretos, são adequados para alguém que foi ministro, teve a oportunidade de ser ministro, que foi lançado e apoiado na sua campanha de governador e, portanto, é mais do que correta essa aliança, essa parceria, esse reconhecimento. Vamos chamar o Otávio Guedes, direto do Rio de Janeiro. Otávio Guedes, sextando no Rio. Quem pode, pode, hein? Isso aí, vamos embora. Sentindo sua falta aqui no Rio de Janeiro. Plantãozinho básico, não? Não. Bom, né? A Natuza me deu uma volta aí, vou fazer um plantão para ela, mas isso aí eu não gosto de expor em rede nacional minhas colegas. Mas levei uma volta. Melhor abafar. Sempre, sei né? bem, já aconteceu comigo também. Sempre. Mas vamos lá. Mas depois a gente dá a volta nela também e fica tudo igual. Fica tudo igual. Vamos lá, Otávio. Quero te ouvir sobre saia justa, né? A Kassab é aliado do governador Tarcísio, tocou um sincerão, que é justamente a questão que existe hoje para Tarcísio é isso, você fala isso muito bem, dele ter musculatura e o caminho próprio dentro da direita, mas que ele ficou com essa bola de ferro amarrada no pé, que é a figura de linguagem que eu uso do bolsonarismo, que é menor que a direita, e o que o Kassab fez foi tentar, com os 3 pré-candidatos governadores, consolidar ali a direita e o pedaço dos independentes, que é maior do que o campo bolsonarista. Então, é evidente que a estratégia para Tarcísio está errada. E o que o Kassab disse foi, quando ele fala que gratidão não pode ser confundido com submissão, é justamente falar, ele está ficando menor do que ele poderia ser. E aí, ele, confrontado com essa declaração, faz lá uma saia justa, tenta se explicar, fica numa saia justa, tenta se explicar a Tarcísio, e depois Kassab tenta se explicar também, porque o governador, é claro que não gostou, né, de ter ouvido o sincerão. Bom, Tarcísio se preparava para voos nacionais e a discussão hoje é se ele é submisso ou grato. Então, retroceda 10 casas. Tarcísio se preparava para falar dos anéis de Saturno, né? E vai falar agora do Rodanel. Foi o que sobrou para ele, né? Ao invés de uma viagem, uma visão ampla, os anéis lá de Saturno, é falar de Rodanel e acabou. É o que resta para ele.
nesse momento, né? Como eu digo, não é definitivo essa sentença para o Tarcísio, mas ele está mal, ele ficou mal na fita, né? Ficou bem na fita com os bolsonaristas. Como você ressaltou, ele se mostra leal à extrema-direita, enquanto os outros governadores, você acabou de explicar isso, vão alargar o seu raio de atuação, de diálogo com a sociedade. É isso que é importante, o diálogo com a sociedade. Estou falando nem em ganhar a eleição, perder a eleição, diálogo com a sociedade. Hoje a gente tem Eduardo Leite, Ratinho, Zema e Eduardo Leite, já falei, Caiado, falando com o centro, com a direita, com o centro, e o Tarcísio falando com a extrema-direita. É isso, virou as costas para o centro e está falando para a extrema-direita. E numa discussão que é muito ruim, que quando você precisa vir a público e dizer que você não é submisso, é porque você já perdeu essa discussão. Concordo plenamente. E é uma situação complicada também, por um lado, né? Porque quando ele tentou se afastar, insatisfeito lá com a questão relacionada ao Flávio Bolsonaro, ele tenta se afastar, ele é cobrado, né? Muito atacado. Aí ele tem que entrar no jogo, né? Porque ele teme perder a sustentação de quem o lançou, né? A base que o lançou é a base bolsonarista, mas ele ganhou um capital político como governador de São Paulo, é evidente, tem uma aprovação na casa dos 60%, e é esse capital político que ele construiu em cima da base bolsonarista que hoje Bolsonaro está de olho, Flávio Bolsonaro também. Não à toa que eles estão falando, a gente precisa de você, precisa de você. Por quê? Maior colégio eleitoral do país, com voto, e ele com aprovação boa, com condição de se reeleger. Então, é uma troca ali. Ele com medo de romper, né, Otávio, e perder esse alicerce que foi o que fez com que ele construísse esse capital político, que é o bolsonarismo, e o bolsonarismo hoje precisando do que ele construiu. Então, e ele tentando dosar isso. É uma relação difícil para ele, eu vejo dessa maneira, né? Porque não pode cortar muito, mas não pode estar muito abraçado. E é justamente por isso que Bolsonaro não o quis como candidato à presidência, porque sabe que tem esse jogo. Mas eu vejo também que se ele for o candidato em 2030 e, para isso, Flávio Bolsonaro não pode ganhar a eleição, essa bola de ferro, ela tem data para ser cortada, porque ele sabe, ou retirada do pé, né? Como que se chama aquilo? Solda de ferro de solda, né? Porque ele sabe que 2030 o caminho dele é diminuir a rejeição que vem desses 12% do extremo mais bolsonarista e ir para pegar os independentes e a direita não bolsonarista. Pois é, mas ele perdeu nesse momento o que é mais importante para político, a perspectiva de poder. Ele agora é um político regional, ponto, enquanto outros governadores estão ocupando esse espaço de perspectiva de poder e de ocupação de espaço. Então, se a gente projetar para 2030, vamos lá, cenário A, vitória da direita sobre Lula, aí mata mesmo o Tarcísio, porque se um deles ganhar, vai tentar a reeleição. Cenário B, a direita perde para Lula. Então, você tem o Tarcísio ainda como governador de São Paulo, podendo se recuperar, podendo ter visibilidade. Aí, 2030, dependendo da performance desse perdedor, que tem derrotas que podem ser vitórias. Se eventualmente vai para o segundo turno, por exemplo, ele vai ter um recall valioso, se souber administrar os 4 anos. Aí o Tarcísio já passa a ser opção B, mas hoje o Tarcísio, que era o preferido do mercado financeiro, já está sendo visto alguém como submisso e sem perspectiva de poder imediata, né? Não se firmou como líder. E é curioso que na eleição de prefeito, de prefeito de São Paulo, ele fez exatamente o caminho inverso, ou seja, ele não traiu o Bolsonaro, mas mostrou uma personalidade, foi o padrinho da campanha do Ricardo Nunes. Logo na primeira entrevista do Ricardo Nunes, eu perguntei, Ricardo Nunes, se você está indo para a posse, só tem um lugar de carona no teu carro,
Bolsonaro faz sinal e o Tarcísio faz sinal. Quem você leva? E ele falou sem pestanejar, o Tarcísio. Então você veja como é que ele se firmou ali com independência e fez uma jogada política certa. Agora ele fez exatamente o contrário. A discussão é que ele é submisso ou não, submisso ou leal, e que perdeu espaço para outros líderes da direita, perdeu. Agora, Bolsonaro consegue um feito que é continuar o grande líder da direita, de dentro da Papudinha, com todos os problemas de saúde dele, é a referência da direita. Isso não é pouca coisa. Tem uma questão aqui importantíssima que você levanta, que ele acabou... A decisão dele de não entrar, a decisão que é de Bolsonaro, mas que passa, de certa maneira, por ele, porque ele tem um outro partido, acabou colocando ele no final da fila. Porque, de fato, você tem um outro, muito provavelmente, um outro governador vai disputar via PSD, e a gente já explicou ontem que para o PSD é interessante nessa eleição ter, sim, candidato, porque tem muita gente que fala, não, mas o Kassab sempre faz isso. O Kassab faz isso de ficar livre na eleição e não ter que se atrelar com ninguém. E lançar o candidato faz parte dessa mesma estratégia. Então, já vai ter um outro governador que pode ter tido um recall, como você bem falou. E se o Flávio Bolsonaro tiver um bom desempenho, for para o segundo... Bom, se vencer a eleição, que é o cenário hoje mais improvável de acordo com as pesquisas, se vencer a eleição, acabou. Mas se ele tiver um bom desempenho, ele pode tentar em 2030. Então, Tarcísio fica sem o lugar também para 30. Então, de fato, é um desenho em que ele sai com uma perda considerável da musculatura política para fazer essa maratona até 30. Pois é, Júlia, e não mudando de assunto, ainda nesse assunto, mas uma outra perspectiva, plano B, essa hipótese B que eu falei, da esquerda vencer, do Lula vencer, Flávio Bolsonaro fica sem mandato, o Eduardo Bolsonaro fica sem mandato e o sobrenome Bolsonaro vai depender do Carlos virar senador por Santa Catarina, onde há muitas resistências ao nome dele, há resistências internas, dificuldades ali de acomodação, de chapa, candidatura, brigas no PL, acusações de que ele é um forasteiro. Mas você tem dois cenários. Com a derrota do Flávio, Eduardo Bolsonaro fora. E se o Carlos Bolsonaro perde, você não vai ter um Bolsonaro nos próximos 4 anos com mandato. Então, ao mesmo tempo, é uma jogada arriscada, porque o Flávio tinha uma reeleição considerada garantida aqui no Rio de Janeiro, sim. Eduardo Bolsonaro também uma reeleição garantida em São Paulo, e o Carlos aqui no Rio de Janeiro também, mas decidiu ir para Santa Catarina. Então, são 3 movimentos arriscados. E até tá tendo lá um debate, né, em Santa Catarina sobre o Carlos sair aqui, né, candidato, porque seu diretório vai dar para ele o lugar na chapa para o Senado ou se não vai. Diretório do PL, né? Porque teria o apoio, o governador já tinha costurado o apoio ao Esperidião Amin, que é um, e aí qual é a solução? É tirar o Esperidião Amin, fazer como fizeram lá no Paraná com Álvaro, com o senador Álvaro? Então, são 2 senadores símbolos do Estado. O Álvaro saiu por conta do Moro. Então, é uma manobra... Álvaro Dias é uma manobra arriscada. Otávio, o senador Flávio Bolsonaro, falando dele, está numa série de viagens internacionais no Oriente Médio em busca de apoio de lideranças e grupos de direita para sua candidatura. Ele foi para o Bahrein, acompanhado do irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está cassado, né? Não é ex-deputado, desculpa, que está cassado por faltas. E nas imagens publicadas por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, os dois aparecem ao lado do primeiro-ministro do Bahrein e com o comandante da Guarda Real.
E no início da semana eles estiveram em Israel e se reuniram também com Netanyahu. Então estão fazendo esse giro aí, Otávio, que isso faz um pouco parte, né? Quem é candidato à presidência tem um momento que sai do país para mostrar que tem um acesso internacional, uma musculatura para tratar de relações exteriores, é recebido por líderes e tal, mas ele foi no nicho, né? No nicho mais alinhado ao bolsonarismo. Há muitos questionamentos, há muitos questionamentos se essa viagem efetivamente traria algum efeito, porque o ponto mais frágil do clã Bolsonaro é a política externa depois do que aconteceu com Trump. Foi uma barberagem política tremenda. A ida do Eduardo Bolsonaro, o apoio às sanções econômicas, depois a cambalhota, a virada de 180 graus com o Lula conseguindo ser um interlocutor com o Trump, mostrou-se firme. Então, muitos acham que o Flávio Bolsonaro deveria estar no Brasil costurando, consolidando a sua candidatura, ao invés de fazer essa viagem internacional. Mas os bolsonaristas acreditam que a candidatura dele já está consolidada. E o pai, o Jair Bolsonaro, como a gente disse na abertura do jornal, está se articulando para receber visitas em que se tratam das questões da eleição, como a de Tarcísio, que tratou do apoio a Flávio Bolsonaro. Tem uma série de deputados que já têm autorização para conversar com ele na semana que vem, a partir do primeiro fim de semana de fevereiro. Outros 3 pediram hoje. O presidente do partido também pediu, mas é por questões relacionadas à investigação, tal. Ele também responde, também é réu em inquérito junto com o Bolsonaro, né? Aliás, o Bolsonaro foi condenado, mas ele também responde a questões na justiça. Então, as pessoas vão até ele para ter um beijamão. E isso aconteceu, a história se repete, porque, de certa maneira, na eleição de 18, foi bastante parecido, no sentido de que o então ex-presidente Lula recebeu lá na Polícia Federal, onde ele estava preso, numa sala, as lideranças do partido para traçar as estratégias. Primeiro, convidar a Jacques Wagner, depois a Haddad, aquela história que a gente já contou aqui, que está lá no filme Visita a Presidente. É a segunda vez na história do Brasil que uma candidatura é decidida dentro de uma cela. Foi assim com o Lula, quando ele decidiu pelo Haddad, como você falou, e agora com o Bolsonaro. Pelo Flávio, Né? Então, são 2 candidaturas que nascem de uma cela. Agora, a do Bolsonaro... Nossa, isso diz muito sobre a discussão toda política dos últimos anos, né? Pois não é impressionante isso? Não nasceu numa discussão na sociedade, não nasceu nos partidos, não nasceu nas conversas, nasceu dentro de celas. Assim nasceu a candidatura do Haddad, assim nasceu a candidatura do Flávio Bolsonaro. A do Flávio Bolsonaro, quando houve ali essa declaração, podiam ter 2 leituras. A primeira é de que o Bolsonaro estava passando o bastão, porque naquele momento a grande discussão era a fragilidade de saúde dele, alguém que estava em casa, segundo seus advogados, fora do estado de consciência, soldando uma tornozeleira, alguém completamente ali alheio à realidade, foi isso que os advogados falaram. Depois, problemas de saúde que o impediam de dormir, um estado de sonolência. E o que a gente está vendo, então essa seria a leitura, passou o bastão porque não tem condições, né? Fez o herdeiro porque não tem condições de saúde de comandar a política. E o que a gente está vendo agora é exatamente o inverso. O Bolsonaro está no comando das articulações políticas, pelo menos do seu campo.